berimbau e apanhar sem dor. Menino, vem aqui que vou contar a história de um povo sofrido e veio da África trabalhar escravo, mas sobreviveu mesmo sendo oprimido. Toca berimbau e apanhar sem dor. Na senzala a vida era de cão, nosso sangue lava virando branco, até que veio a libertação e o negro foi procurar o seu canto. Tocar berimbau e apanhar sem dor. Pra comer, o negro tinha que roubar. Aprendeu capoeira e a malandragem, virou história, tradição. E aprenda, menina, este é o povo nação. Tocar berimbau e apanhar sem dor. Então, eu sou a Valdete, né? Comecei a capoeira com 22 anos de idade. Eu nasci, fui criada na zona rural, num sítio. Então eu tinha toda uma dificuldade para chegar até a cidade. Eu sempre fui sonhadora, sempre quis fazer luta. Eu era apaixonada por assistir na televisão as lutas, até dança, mas eu era mais direcionada para algum tipo de luta, eu gostava de contato. Mas nunca tive a facilidade de fazer nada por não ser tão próximo da cidade e pai e mãe da roça, nascido e criado na roça, tinha a cabeça assim um pouco fechada para essas questões. Então eu comecei mesmo, eu conheci a capoeira em 1992, quando eu trabalhava numa loja de material de construção. Lá eu conheci o professor Tiriba, que ele tinha um grupo de capoeira e ele me fez um convite para estar indo conhecer, fazer uma aula experimental. Então eu trabalhava de segunda a sábado até o meio-dia. Então eu só tinha disponibilidade à tarde. Fui para conhecer e fazer uma aula. Desde então eu nunca mais parei. A capoeira, eu me apaixonei pela capoeira. Capoeira foi minha paixão. E minha primeira graduação foi a corda crua. Já ali eu comecei em meados de junho para julho. E nunca mais parei, né? Tô aí desde 1992 nessa trajetória, sempre com a capoeira de Tomé. Na época, o meu mestre, ele era professor, ele era cordel, depois ele passou para corda. Eu já recebi a primeira graduação de corda. Meu mestre, né, mestre Tiriba, na época, ele era professor. Daí o mestre dele, que era o mestre Ivan, graduou ele, fez a formatura dele a mestre. Eu sempre fui do Grupo Capoeira de Tomé, comecei com ele e hoje eu levo o legado dele.
ele foi meu esposo por 26 anos, tá? E ele faleceu em 21 de junho de 2019 por um câncer em estado agressivo. Ele fez a minha formatura mestra em 2018, em agosto, dia 25 de agosto de 2018. E no mês seguinte ele começou a sentir dores fortes e quando descobriu já era em estado terminal. No ano seguinte ele faleceu e daí eu me vi com uma história, com um legado, com uma responsabilidade de não deixar o grupo acabar, com muita dificuldade, principalmente por ser mulher, porque, querendo ou não, a mulher ela tem uma certa discriminação ainda na capoeira, mas eu me sinto uma líder. Eu tomei frente e eu falei para mim mesma, não posso deixar o legado que o mestre levou tantos anos a construir. Então, dei seguimento, os alunos graduados ficaram comigo, me deram força e hoje a gente está aí com algumas filiais, né? Em Miracema, Rio de Janeiro, Palma, Minas Gerais, Miradouro, Minas Gerais. Em Muriaé, a gente tem Barra, Centro, São Joaquim. E a gente tem também no sul de Minas, através do mestre Mancha também, que é capoeira de Tomé, foi formado também por meu mestre, junto comigo em 2018. Lá ele trabalha em 9 cidades do sul de Minas, Pouso Alegre, Silvianópolis, Borda da Mata, por aí vai. Então, assim, a mestra Cheverinho, ela veio construindo uma história. Desde aluna, eu sempre fui aquela que andava com o mestre, eu sempre fui aquela que viajava com o mestre, eu sempre fui aquela que organizava os eventos, tudo passava por mim. Então eu fui aprendendo cada etapa do que é se tornar uma mestra de um grupo de capoeira. E hoje eu me sinto realizada, porque eu tenho a capacidade de... Eu formei esse ano, em agosto, uma instrutora que começou com a gente desde a idade de 6 anos. Ela trabalha com a capoeira. Então, assim, é muito gratificante eu chegar, né, desde lá de pequenininha na capoeira e ter essa trajetória e hoje eu ter um grupo, ser responsável e formar professores. Eu formei 2 professores, uma instrutora e vários graduados e vários alunos iniciantes. O nosso trabalho hoje, ele é completamente inclusivo, tá? Nós nos especializamos, fizemos vários cursos na área, porque eu vejo que a capoeira, ela é um esporte completamente inclusivo. Nós conseguimos resgatar crianças, adolescentes, idosos, mulheres. A gente não discrimina ninguém. Seja ele que tenha qualquer tipo de deficiência, né, qualquer PCD, autistas que tem a TEA, TDAH, para nós não tem essas letrinhas. Para nós são seres humanos e nós estamos ali para fazer a diferença na vida dessas pessoas e dessas crianças. Eu trabalhava numa loja de material de construção. Lá eu conheci o professor Tiriba, na época. Ele me fez um convite para conhecer. Fui e fiz uma aula experimental, sem compromisso. Dali eu me apaixonei pela... como é que eu vou dizer? O desafio. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios. E eu vi ali, ele falava os nomes dos movimentos, batia para lá, batia para cá. Eu pensava comigo, caraca, é um leque muito grande. Como que eu vou conseguir gravar tudo isso? Saber que esse é o nome, isso é um desafio, eu quero esse desafio para mim. E ali eu continuei insistindo e fui. E se tornou tão grande que eu nunca consegui parar
A cada vez que surgia um novo desafio, eu queria ser a primeira, eu queria ser melhor, eu queria estar na frente. Então, capoeira para mim é como um spa. É nela que eu tenho as minhas dores, que eu curo as minhas dores. É nela que eu busco a alegria devido a alguma tristeza que eu tive. Ela é minha companheira, ela é minha parceira. É através dela que eu conheço o Brasil, que eu conheço o mundo, que eu conheço pessoas, que eu faço amizades verdadeiras. É através dela que eu tô aqui hoje, nessa dimensão, e com certeza é através dela que eu vou continuar rodando o mundo. É através dela que eu vou continuar fazendo as minhas amizades, descobrindo novas dimensões, né? Ela tem toda uma musicalidade que resgata histórias, que resgata acontecimentos, né? O mestre, ele deixou um legado de músicas para nós também, do grupo, histórias verídicas que aconteceu com ele, histórias de aluno. Então, essa dimensão, isso me encanta. Então, faz parte de mim e enquanto vida eu tiver, a capoeira vai estar comigo e eu vou estar com ela por esse mundo afora. Claro, nós temos o hino do grupo, que todo evento, ela é tradicional em todo e qualquer evento do grupo Capoeira de Tomé. Vou pegar o pandeiro aqui que fica mais... Então, em todo evento oficial, evento interno, a gente canta, é o nosso hino de entrada. Salve meu amigo, dá licença camarada, berimbau já fez chamada e a roda tá formada. O meu grupo é unido, bate firme, bate o pé. Hoje nós somos capoeira, capoeira de Tomé. Ô de Tomé, capoeira pra homem, criança e mulher. De Tomé, chaveirinha é de Tomé. Ô de Tomé, de Tomé. E assim a gente fala o apelido de todos os alunos inserindo na música. É o nosso hino da Capoeira de Tomé, deixado por Mestre Tiriba. O de Tomé é o sobrenome dele, o Tomé. O nome dele, Sebastião Tomé, nome de registro. Quando ele era contramestre, ele tinha um sonho de formar o próprio grupo, ele tomou uma opinião com o mestre dele. Mestre, eu gostaria de formar meu próprio grupo. O que é que o senhor me sugere? Eu preciso colocar um nome. O mestre dele falou para ele, coloca o seu próprio nome. Aí ele pensou, meu próprio nome? Então é Capoeira Tomé. Capoeira de Tomé. Então por isso que é Capoeira de Tomé. E esse berimbau aqui, ele também tem uma história. Esse berimbau não é um simples berimbau com uma mão segurando. Não é um desenho feito aleatoriamente de uma mão segurando. Esta mão aqui é a mão do mestre Ivan. É a mão do meu avô de capoeira, que foi o mestre dele, mestre Ivan, capoeira Barravento. Então, quando ele foi construir a logo do grupo, o mestre deu essa logo de presente para ele. Falou para ele, eu vou te dar esse desenho, vai ser a sua logo, a sua marca, que você vai estar levando a minha mão. Então, tem toda a nossa história aqui. Tem o nome, sobrenome do mestre, com a mão do nosso avô de capoeira. Então, mestre Ivan, mestre da capoeira Barravento, foi mestre do mestre Tiriba por muitos anos. Mestre Tiriba começou aos 17 anos de idade na capoeira Barravento. O treinamento do mestre Ivan era bem fechado.
Ele não aceitava visitas, os eventos dele era bem fechado, era um treinamento através de fichários. Ele não misturava graduações em treinamento. Por exemplo, se eu era uma corda, uma terceira corda, eu tinha uma ficha com o meu treinamento. Um graduado, o treinamento era diferente do meu. E eu não podia ver a ficha do treinamento do outro. Então, cada um tinha o seu treinamento dividido por cada graduação. Eu não fiz parte da Capoeira Barravento. Eu sei através de que o meu mestre me contava, né, de como era o treinamento dele. Então, mestre Tiriba foi até professor, daí ele montou o próprio grupo com o nome Capoeira de Tomé. Ele saiu do Barravento e seguiu a trajetória dele. Porque mestre Ivan é sempre muito fechado e restrito, não deixava, não permitia aquele intercâmbio. Eu quero ir lá no grupo tal, eu quero ir no evento tal. Ele não deixava os alunos irem. E o meu mestre, ele sempre gostava desses intercâmbios. Ele gostava de viajar, então começou-se um atrito, assim, não de briga, mas pelas cabeças diferentes. Então, mestre Tiriba seguiu o caminho dele com a Capoeira de Tomé, mestre Ivan continuou com Barravento. Nunca teve inimizade, tanto que mestre Ivan sempre participou dos nossos eventos. Hoje eu sempre convido ele não dá aula mais de capoeira, ele parou por problemas pessoais e tal, mas ele tem a capoeira no sangue, ele tem a capoeira no coração. Então, sempre que tem um evento, a gente convida, ele vai. E mestre Tiriba, quando eu comecei, lá em 92, a capoeira, ela era uma capoeira mais que agressiva. Em se tratando de luta, era uma luta realmente de contato, de queda, de pegar, botar no chão. Era uma disputa meio que entre grupos. Um sempre queria ser melhor do que o outro, sempre queria mostrar mais do que o outro. E eu cresci assim, dentro da capoeira, com essa capoeira regional, que era capoeira em velocidade. Dentro da velocidade, movimentos realmente para bater e para acertar. E hoje, ao longo dos anos, que quando eu comecei, a gente não tinha muita mulher na capoeira. Não tinha-se muito criança. Ao tempo que a capoeira foi evoluindo e transformando, que vieram as mulheres, que vieram as crianças, a capoeira foi transformando. E eu falo da capoeira hoje, que a gente tem um leque, que a gente trabalha na capoeira, com crianças desde 2 anos de idade, que vai para lá com fralda, com biquinho na boca. A gente trabalha ela no intuito do crescimento dessa criança, de trabalhar com essa criança o desenvolvimento motor, mostrar para essa criança que para tudo tem que ter o horário, tem que ter a disciplina, até para ir ao banheiro, até para tomar uma água. A gente, dentro da capoeira, a gente ensina ali o alfabeto, a gente ensina o falar, o compor, a questão da musicalidade, a coordenação de tocar um instrumento e cantar ao mesmo tempo. Então, hoje, o nosso trabalho com a capoeira, ele é esse leque aberto aí. A capoeira regional, a capoeira Angola, a capoeira Benguela, a capoeira inclusiva. Nós trabalhamos com a Pai Muriaé, que é um centro de convivência onde lá todos os PCDs estão ali. Então, a gente tem que trabalhar de maneira dinâmica e ampla para que todos, dentro da condição de cada um, desenvolva dentro da nossa arte. Então, desde que eu comecei, desde que eu conheci mestre Ivan, mestre Tiriba e todos os mestres a quem eu conheço hoje, eu vi uma evolução muito grande no aspecto, né, evolutiva da capoeira como arte marcial,
luta de contato, luta de combate, dança, folclore, patrimônio, musicalidade, então, artes visuais, fotografia. Então, tem esse leque muito grande. E eu, hoje, como líder, como mestra, eu estou nesse intuito de sempre estar na atualidade, sempre estar atualizando em todas as áreas. Que hoje o que a gente vê muito aí, a capoeira como competição. Então, eu tenho uma equipe de competição, eu tenho uma equipe que trabalha a capoeira para esparecer a cabeça, que está ali dentro da capoeira para praticar uma atividade física, e eu tenho aqueles que estão ali para fazer uma arte marcial. Então, o universo da capoeira, ele nos faz crescer e transformar também para trazer esse povo para perto da gente. E nós somos transformadores, a gente consegue entrar em comunidades de grande vulnerabilidade social. E nós conseguimos, com certeza, transformar vidas de crianças para cidadãos de bem, cidadãos com um futuro brilhante aí, né? No campo do trabalho, em diversas áreas. Dentro do grupo Capoeira de Tomé, a nossa graduação é corda. A gente começa com a corda crua, que é o aluno que está iniciando, ele estando uniformizado, sabendo os passos da ginga, que a ginga é o principal movimento da capoeira, porque todos os golpes passam pela ginga, o aluno já recebe a primeira graduaçãozinha dele, a primeira cordinha, que é a corda crua, como meios de incentivo e de dizer para ele que ele é um capoeirista, que ele está inserido ali no nosso meio. A nossa graduação, ela é trocada uma vez por ano, todo último final de semana do mês de agosto, é data já ao longo desses anos, a gente não muda essa data, e tem as provas escritas, provas práticas, teoria, porque eu tenho que ensinar e eu tenho que cobrar para ter o feedback, para eu saber como que está cada aluno referente ao ensino-aprendizagem ali. Então, eu tenho uma biblioteca, a gente tem os instrumentos dentro da academia, a gente tem os dias para aula de canto, para aula de instrumento, tem o dia que é a aula de saltos, eu tenho os equipamentos lá, colchões de salto, todos os materiais didáticos ficam disponíveis para eu poder trabalhar em cada campo, em cada área, para desenvolver todos os alunos. É lógico que dentro da capacidade de cada um, temos alunos que não gostam nem de virar cambalhotas, tem os alunos que querem saltos triplos, saltos duplos, querem aprender cada vez mais. Então, a gente trabalha dentro de cada um, né? Respeitando o limite de cada um. Então, a graduação, ela é uma vez por ano, ela sobe, tem as transformações, crua e amarela, amarela laranja, laranja azul, azul. O nosso azul marinho, ele já é um aluno graduado. Crianças, tem a crua com amarelo, tem a crua com laranja, tem a crua com azul claro, tem o azul claro. Porque para poder pegar, eu tenho crianças que começou com a gente com 3 anos de idade. Então, quando ele vai chegando num nível de laranja, eu tenho que dar uma segurada dependendo da idade dele. Porque para pegar um graduado azul marinho, só acima dos 16 anos de idade. Então, a gente vai mantendo isso daí e tendo as dificuldades. Para ele pegar um aluno graduado, ele tem que saber cantar, ele tem que saber tocar, ele tem que saber toda uma coordenação de roda, ele tem que ajudar e ele tem que também saber transmitir o que ele aprendeu. Então, é um processo acima de graduado azul, azul e verde, verde,
verde com roxa, roxo com marrom, marrom é o professor, roxo é o instrutor, marrom com vermelha é um mestrando e vermelho a mestre. Então, para tudo tem o que a pessoa tem que estar desenvolvendo naquela graduação. Então, aí, praticamente, quem determina o tempo é o aluno. Aí já não é ano em ano, aí é dentro do desenvolvimento. Porque eu não posso ter um instrutor de capoeira que não sabe tocar um atabaque. Eu não posso ter um instrutor, um monitor de capoeira. Se ele é monitor, ele tem que saber ter todo um conhecimento para ele transmitir. Se ele chegou a monitor, ele tem que estar desenvolvendo. E aí ele tem que me mostrar algo a mais. Então, aí às vezes é 2 em 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, tá? Então, aí vai nesse nível aí. Ele tem que viajar, ele não pode ficar só dentro de casa. Ele tem que ter o contato com outros grupos de capoeira. Ele tem que participar de oficinas de capoeira. Ele tem que buscar conhecimentos, não é só esperar para eu, mestra, que estou viajando tendo. Porque eu estou em aprendizado o tempo todo. Não é porque eu cheguei a mestra, não sei mais, não preciso mais conhecimento. Não, pelo contrário. Se eu cheguei a mestra, eu preciso comer capoeira, eu preciso buscar algo a mais que eu ainda não sei, eu estou em aprendizado a todo tempo. Então, eles também têm que correr atrás disso, eles têm que correr atrás de conhecimento, eles têm que rodar o mundo, eles têm que fazer a história deles dentro do grupo, assim como eu fiz a minha história. Não sou eu que vou construir a história de ninguém, cada um constrói a própria história. Vou falar em relação às mulheres, quando eu vejo que uma mestra chegou, né, uma mulher chegou, a mestra de capoeira, eu vejo que a capoeira conseguiu, né, um diferencial, porque a mulher na capoeira, ela já tem toda uma dificuldade, porque a mulher mãe, a mulher que trabalha fora, a mulher que cuida da casa, a mulher que tem um marido, às vezes, que não é capoeirista. Então, a mulher ela já tem um grau de dificuldade a mais com a capoeira em relação aos homens. E hoje, querendo ou não, a gente ainda tem essa diferença aí da quantidade de mulheres na capoeira. Eu vejo, na minha época de aluna, a gente tinha 40 mulheres, 40 alunas. E por que que só eu cheguei a mestra da minha turma? Eu vejo que muitas chegaram lá a graduações altas e dali uma foi fazer faculdade, a outra casou, a outra... Então, cada uma teve uma saída e não chegou no final igual eu cheguei. Então, hoje, quando eu vejo que uma mestra foi consagrada lá, que recebeu sua corda, é motivo de muita alegria em saber que tem mais uma mestra de capoeira, tem mais uma que conseguiu ultrapassar todas as barreiras, todos, né, os empecilhos que às vezes a própria vida nos dá. Eu, por exemplo, eu tive um acidente de moto em 2000, no ano na virada de 99 para 2000, tive um acidente de moto que eu rompi um ligamento do joelho. Foi cirurgia. Dali fiquei 1 ano para recuperar, mas não deixava de ir. Eu sempre estava indo. Poxa, eu não posso movimentar, mas eu posso estar lá, eu posso na hora da roda com as muletas, mas eu posso sentar, eu posso pegar um instrumento. Mas não todos têm o mesmo discernimento para estar, não posso, vou ficar de perna para cima. Então, fica o que eu digo para os meus alunos, pessoal, todo mundo aqui pratica capoeira. Mas só quem fica é quem ama a capoeira. É quem vê a capoeira com olhos diferentes. Então, nessa trajetória toda, eu tive esse acidente, rompi um ligamento. Com 1 ano, eu já estava de novo ali
praticando, viajando. Devido à intensidade de treinamentos logo após ao retorno, rompi o segundo ligamento dentro de uma roda de capoeira. Na troca da ginga, no que eu pisei, o peso foi, rompi o cruzado anterior. Daí foi uma cirurgia complexa, que teve que tirar enxertos, né? Tirou enxerto, parafuso, pino. Uma cirurgia que demoraria 5 horas, demorou 8 horas. Eu senti que a anestesia estava acabando, teve que dar anestesia de novo. O aperto do parafuso no fêmur não deu, teve que rasgar, passar um fio de nylon. Então foi complicada. Nessa, eu voltei para a capoeira, porém não voltei 100% com a minha mobilidade. Hoje eu sinto muito ainda do joelho, porém eu sou uma pessoa resiliente. Eu sou uma pessoa que eu escolhi a capoeira, eu amo a capoeira e eu só vou parar de fazer meus movimentos com a capoeira quando eu não estiver aguentando mais, mesmo. Sinto muitas dores, porém eu levo quanto eu der para levar, eu tô levando. Então, hoje eu tenho uma instrutora de capoeira que começou com a gente com 6 anos de idade. Ela trabalha com capoeira, ela vive de capoeira, ela tem um diferencial com um trabalho maravilhoso com a capoeira. Ela pega crianças no berçário com 1 ano de idade, com 2 anos de idade. Então, assim, para mim, que cheguei a mestra e que hoje eu olho ela, assim, eu fico sem palavras, mas é magnífico, é maravilhoso. Eu tenho um sentimento que eu trabalhei de maneira correta e que eu tô deixando e deixei algo de diferencial para ela, porque hoje eu sou exemplo para ela e hoje eu vejo que ela segue o nosso legado. E eu, assim, no fundo do meu íntimo aqui, do meu coração, eu tenho certeza que um dia, quando eu não estiver mais aqui, ela vai levar esse legado igual eu tô levando do mestre Tiriba. O mestre Tiriba, ele teve um período da vida dele, ele tem 2 filhos, né? Ele deixou 2 filhos de um casamento anterior a gente assumir um relacionamento. E, na época, a única coisa que dá realmente prisão no Brasil é a pensão alimentícia. Ele faltou com uns meses de pensão alimentícia e ele ficou preso por 2 dias. E lá dentro, ele fez uma música através de uns acontecimentos que aconteceu lá. E depois que ele saiu, ele escreveu essa música. Eu vou cantar, então, o coro dessa música e 2 estrofes. Porque a música na capoeira, ela é construída através de fatos reais, através de histórias ouvidas, né? E então essa é um fato real que aconteceu na vida do mestre Tiriba e que eu, estando junto, eu presenciei, eu participei, tá? Solta o capoeira é inocente. Solta o capoeira é inocente. Era 4 de tardinha quando isso aconteceu. Eu estava bem tranquilo quando na porta bateu. Solta o capoeira é inocente. Solta o capoeira é inocente. E quando lá dentro eu estava, eu vi que era realidade. Mas os colegas de cela queriam minha liberdade. Solta o capoeira é inocente. Solta o capoeira é inocente. Quando ele estava lá dentro, ele ficou numa cela e lá tem-se as comunicações. Então correu-se nas celas dos corredores que tinha um capoeira preso.
Daí, quando se deu na madrugada, ele falou que foi um momento tenso, porque ele não sabia quais os detentos que estavam ali, por quê, o que qualificava cada um de estar ali. Ele passou por um momento tenso e de medo, e ao mesmo tempo, à medida que aconteceu, ele falou, poxa vida, um reconhecimento. Por quê? Durante um momento na madrugada, os presos começaram a bater as grades e a gritar, solta o capoeira! O capoeira é inocente! Solta! E bá, 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 na grade, solta o capoeira! E aquilo ecoava pelos corredores. Então, quando ele saiu, no refletir de todos os acontecimentos, ele criou essa música aí, Solta o capoeira é inocente. Moça bonita que joga capoeira, moça bonita. Essa música, ele fez ela com algumas estrofes para uma moça que treinava e uma outra estrofe na época foi para mim. Vou tentar lembrar, se eu errar a gente deleta essa parte. Moça bonita que joga capoeira, moça bonita que joga capoeira, moça bonita que bate com destreza, joga uma queixada linda com total delicadeza. Moça bonita que joga capoeira, moça bonita que joga capoeira. Eu tô falando, não tô de brincadeira. Quando bate o seu martelo, logo vem com uma ponteira. Moça bonita que joga capoeira, moça bonita que joga capoeira. A outra estrofe eu esqueci, gente, mas é isso aí. É porque a gente tinha uma aluna lá que ela, quando ia bater qualquer movimento, parecia que ela estava fazendo um passo de balé. Então ele criou essa música. Os movimentos da capoeira, né? Os movimentos da capoeira, a gente tem os movimentos de ataque, os movimentos de defesa, os golpes, os contragolpes. Os movimentos de enfeite, os movimentos de balanço, os movimentos de deslocamento dentro da capoeira. Os movimentos desequilibrantes, tá? Então, vamos começar a falar aí dos movimentos de deslocamentos. Nós do Grupo Capoeira de Tomé, da época do Mestre Tiriba, nós criamos aí umas sequências com nomes e com números para também facilitar o ensino-aprendizado das crianças. Nós temos aí a movimentação 1, que você desloca lateral. Nós temos a movimentação 2, que você desloca para frente, para o lado. Isso porque a roda de capoeira, ela sendo redonda, você tem que circular dentro dela. Então a gente usa as nossas movimentações para estar movimentando, deslocando, batendo, contra-atacando e esquivando ao mesmo tempo. Falando dos movimentos dos golpes de ataque, é aquele que você bate avançando para cima do seu adversário com o intuito de, entre aspas, acertar ele ou neutralizar, não deixar que ele te dê um golpe. Por exemplo, a meia-lua presa, ela é um movimento de ataque e ela é um movimento até perigoso, porque o que bate da meia-lua presa é o calcanhar, que o local geralmente dele bater é na cabeça. É um movimento que teve inclusive numa luta aí dentro do ringue que o lutador nocauteou através de uma meia-lua presa. Nós temos os movimentos que você sai fora desses movimentos, que são as chamadas esquivas. É o movimento de que você
desce ao chão, você sai fora, você se protege através da posição do braço, né? Numa resistência, por exemplo, que é uma das esquivas, você com os pés no chão, com a mão no chão, braço na frente do rosto. A queixada é um movimento que você faz ela recuando ou você faz ela avançando. O intuito é você passar a perna por cima do seu adversário com o intuito de fazer ele abaixar, de fazer ele esquivar. A meia-lua de frente armada é um movimento que enfeita o seu movimento. Você bate ela com as duas pernas, girando num giratório. O chapeado, você tem várias maneiras de sair com o chapeado. Você simplesmente sai com ele avançando, o intuito dele é pegar exatamente no abdômen do oponente para jogá-lo para trás. Você pode ludibriar, você pode fingir que você vai bater uma queixada e entrar com o chapeado. Então, o capoeirista, ele desenvolve essas habilidades aí de, por exemplo, um capoeirista bata uma meia-lua presa em mim, eu vou esquivar dentro dele. Só que eu não vou dar tempo ele de chegar na base dele. Automaticamente eu vou subir com um martelo a contragolpe e vou pegar ele na saída. E pega mesmo. Então, a gente tem essa diversidade de movimentos aí e a gente usa cada um, ensinando os nossos alunos o horário que ele tem que bater, o horário que ele tem que recuar, o horário que ele tem que esquivar e o horário que ele tem que entrar com um contragolpe aí. Temos os giratórios, temos as quedas, né? O aluno, eu falo no adversário como assim, que está jogando comigo. Se ele me bate um martelo, eu vi que ele vai bater um martelo, eu vou entrar dando uma banda e ele vai ter uma queda. Se o meu adversário bateu uma meia-lua presa, eu vi que deu para mim entrar, eu vou entrar com um bandão na perna de base dele, porque enquanto a outra está em cima, ele só está com uma no chão. Se eu passar um rasante no pé dele ali, que é um bandão, com certeza ele vai cair para trás. Tem também as quedas que a gente pode pegar o movimento. Se a pessoa vier bater um martelo em mim, eu vou entrar, pegar e deslocar ele do chão e colocá-lo. Então a gente tem essa diversidade aí de movimentos. Ao longo dos anos, né, na minha história da capoeira, no meu treinamento com a capoeira, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de buscar conhecimentos. Então, eu vi, para mim, a necessidade de adentrar nesse universo, não ficar com os movimentos, só ali o aprendizado dos golpes, movimentos da capoeira em si, mas eu buscar na faculdade a questão da parte motora, cognitiva. Eu fiz faculdade de educação física, eu fiz pós-graduação em treinamento desportivo, fiz um mestrado em atividade física e saúde, tudo voltado, tanto que os meus trabalhos de conclusão de cursos foram todos com a capoeira, tá? E então, trazendo essa parte prática da capoeira, a saúde, quais os benefícios, o que essa parte aí pode ser transformador na vida de quem pratica. E esse ano eu já fiz um curso de extensão até na faculdade, reconhecido pelo MEC, o curso de extensão específico para trabalhar com pessoas com TEA, com TDAH, síndrome de Down, e atualmente estou fazendo uma mentoria extensiva também nessa área, especificamente para esse público. Porque se eu trabalho com a capoeira inclusiva, eu tenho que ter esse diferencial. Porque o aluno chegue lá, eu tenho que diagnosticar. Porque a gente vê aí como que teve um crescimento dos autistas
né, um número aí, uma porcentagem muito grande nessa área da saúde aí, né? Então, o aluno que chega para a gente lá, nós temos que ter a capacidade de olhar para ele e saber até onde eu posso pegar nele, eu posso dar a mão a ele ou não. Eu tenho que saber se ele vai chegar, ele vai ficar sentado lá, eu tenho que ter o tempo dele, não o meu, para o aprendizado dele. Então, eu só tenho isso porque eu estou estudando, eu estou entrando nessa área. Lá nós temos vários graus de autistas, tá? Então, e cada um, hoje eu já tenho eles que já conseguem entrar na roda, que já conseguem, dentro do grau de dificuldade, desenvolver. Só que para o ensino-aprendizagem não tem que ser de maneira... tem que ter um diferencial, tá? Para eu conseguir fazer a inclusão. Eu tenho que respeitar o momento dele e eu tenho que saber o grau dele. Então, para eu saber isso, eu tenho que procurar conhecimento. Então, nós temos um aluno lá, inclusive, que ele começou com 3 anos de idade. Quando ele chegou para nós, ele não obedecia, ele não seguia comandos, era difícil até, tinha que ter uma pessoa específica para estar olhando ele, porque ele corria, ele gritava, ele não parava e tal. E hoje, ele começou com 3, hoje ele está com 12. E hoje ele é um dos alunos de destaque. Se ele não consegue fazer o movimento que você passa, ele te pergunta, ele insiste, ele estuda, tanto é que ele é um aluno que hoje na escola, ele consegue o bolsão integral. Ele é o melhor aluno da sala. Isso, a mãe, a família, já chegou para nós e falou assim, ó, veio nos agradecer. Olha, vocês fizeram todo um diferencial na vida do meu filho. Porque se vocês lá atrás não tivessem o suporte, não tivessem o conhecimento para esperar o tempo dele, para ter o tempo de esperar ele entrar, mas de não desistir dele principalmente, talvez hoje ele não seria o primeiro do bolsão. E hoje ele já consegue tocar. Esse ano ele teve uma superação muito grande, porque ele nunca falou para mais de 5 pessoas. O contato dele era só com os coleguinhas de turma de capoeira. E esse ano, num dos festivais que a gente fez lá, foi para um público. Ele conseguiu falar no microfone para mais de 200 pessoas. Então, a mãe dele, no momento que ele estava lá em cima, ele conseguiu essa superação esse ano, a mãe dele abriu a boca, falou, gente, isso na minha vida, como mãe, é dinâmico, né? Então, assim, eu vejo que se hoje a gente consegue fazer esse diferencial, é porque nós buscamos conhecimento. E vejo ainda que não posso parar por aqui, porque eu tenho que ter mais conhecimentos, porque eu tenho que agregar cada vez mais pessoas. Quando a gente fala no público autista, o leque é grande dentro desse público. Vou falar com exemplos, né? Nós tivemos lá um aluno que os primeiros atendimentos dele foi no apartamento, porque ele era um aluno que ele não podia ter som alto, porque ele,
dentro do grau dele, o som deixava ele meio que agitado. Então, para a gente conseguir trabalhar com ele, começou um trabalho dentro do apartamento, levando os materiais didáticos da capoeira para ele tirar o próprio som e ele escutar o que ele estava fazendo, não a gente. Então a gente levava pandeiro, cachixi, nós temos o agogô, que bate, né, com uma madeirinha, e a gente tem tudo de material didático para trazer essa criança para o mundo da capoeira. Ali a gente tem que trabalhar a coordenação motora fina, porque nós temos alunos que não conseguem, às vezes, segurar algo. Então a gente leva o aluno a ter um certo grau de dificuldade, onde ele tem que pegar para desenvolver. Então, com cada um, às vezes o trabalho tem que ser diferenciado. A gente tem os atendimentos individuais, primeiramente, igual aconteceu com esse aluno. Não tinha outros alunos, primeiramente porque ele não tinha contato, ele não... tinha que ser muito restrito. Foi-se trabalhado por um período de 1 ano com ele, levando, mostrando, deixando ele tirar o próprio som. Quando ele foi pegar a primeira cordinha, foi feita no apartamento. Daí, no mesmo prédio, nós tínhamos outros alunos também, que eram atendidos em casa, que nós levamos e ele conseguiu reunir, esses alunos, nós conseguimos reunir 10 alunos dentro do apartamento para entregar a cordinha dele. Ele já sabia fazer os movimentos, tem um grau de autismo que ele não te olha, ele olha para todos os lugares e aí você tem que ter um chamativo. Qual que é o chamativo? Você faz um pandeiro que tem um desenho, você procura saber o que ele gosta. Ele tem um time aí, é uma conversa com o papai, com a mamãe. Mamãe, o que é o time que ele gosta? Esse aluno, por exemplo, ele gostava muito de cordão. Podia chegar lá com um cordãozinho que ele queria. Então, no caso, era a Katrina, que é a instrutora, ela sempre ia com algum cordãozinho diferente, com algum instrumentozinho pendurado, porque com certeza era o que chamava a atenção dele. Então, dentro do que chamava a atenção dele, era o desenvolvimento da aula. Então, hoje, na escola dele, nós fizemos uma apresentação lá, ao qual tinha mais de 300 alunos na quadra, e ele conseguiu entrar na roda, desenvolver dentro do limite dele. Ele levantou a perna, ele abaixou. E o mais interessante que foi nesse dia dessa apresentação no colégio lá da nossa cidade de Muriaé, foi que os colegas da sala dele, o tanto que vibraram quando ele entrou e quando ele mostrou o que ele tinha aprendido, a gente tem essa capacidade aí de fazer com que um dê a mão ao outro, com que um vibre pela conquista do outro. Porque a capoeira é isso, não é você ser egoísta, eu aprendi, é meu. Não, lá nós temos alunos que vai no horário específico desses outros para ajudar. Então lá a gente promove a capoeira como um grupo onde, para eu crescer, para eu ser melhor, para eu trocar de corda, eu tenho que dar a mão a quem está chegando. Eu tenho que dar a mão ao coleguinha que tem maior dificuldade. Eu tenho que dar a mão ao coleguinha que, entre aspas, é diferente de mim, porque ele tem um grau de autismo, eu não tenho, mas ele é igual a mim sim na capoeira. E se eu consigo, eu vou dar a mão que ele vai conseguir também. Então a gente promove isso daí. E é o nosso diferencial, é o que a gente gosta e é muito gratificante quando a gente vê
que o aluno chegou lá, que ele só ficava sentado, que ele não olhava com 5 meses, com 3 meses, com 6 meses, o aluno está interagindo dentro de uma roda de capoeira sem problema nenhum, interagindo de igual para igual com os coleguinhas, com a gente. Então isso daí é vitória para nós, é vitória para a capoeira, porque a capoeira é transformadora. Com a capoeira a gente consegue muito. Eu vejo sim, eu vejo que a mulher, o diferencial, eu digo por mim, o diferencial da mulher na capoeira, o modo de ensinar, é pelo fato que eu vou falar em relação a mim. Quando eu chego uma criança, eu vejo naquela criança como se ele fosse o meu filho, eu vejo que eu tenho que dar a mão a ele, eu tenho que ser humana, eu tenho que trazer ele, eu tenho que mostrar para ele, eu tenho que dar conselhos para ele. Não quero falar mal, de forma alguma, na maneira com que um homem mestre ensine. Mas, dentro, talvez, um mestre, ele ensine do jeito que ele aprendeu. Vou dizer em relação ao meu mestre, tá? O meu mestre, quando o meu mestre ensinava, o meu mestre era meio bruto. Ah, faz aí, tal, é assim que faz. Não, esquenta não. Às vezes o jeito de ensinar, o jeito de falar, o acolhimento. Eu vejo que o acolhimento da mestra, da mulher na capoeira, que seja professora, no diferencial acolhimento, é mais humano do que talvez um mestre. Então, é uma pena que existem menos mulheres na capoeira. Então, assim, nós que somos talvez a minoria, mas que estamos aí na frente, a gente tem que ser o diferencial, porque nós somos os exemplos, não só para as meninas. Vou dizer, eu como mestra, o meu jeito de vestir, o meu jeito de apresentar, o meu jeito de comportar, o meu jeito de estar, de ficar, de falar, é exemplo para todas as meninas que estão ali na roda, tá? Então, eu sempre vejo esse lado. Por isso, como eu sou exemplo, eu quero o bem de uma menina, eu evito, por exemplo, o que eu vejo? Os movimentos na roda, às vezes tem algum movimento que você tem que ir lá e tocar. A gente tem que evitar isso, esse contato, né? Não precisa disso. Você tem que ensinar, mostrar, mas não ter tanto esse contato, né? Porque as mídias hoje, do jeito que tá, às vezes você não tem esse intuito de... Às vezes a gente não tem esse intuito, né? Um homem, por exemplo, um homem dando uma aula de capoeira para as meninas. Você tem que pegar a perna e tal, e vai lá e toca na criança. Sem intenção nenhuma, só de mostrar o movimento como que é. Mas alguém de maldade filma aquilo ali e coloca talvez uma fala errônea. É prejudicial. Para a capoeira é prejudicial para aquele mestre. Então, o que eu vejo de diferencial nisso daí, no meu modo de ensinar, eu não ensino encostando em aluno. O meu modo de ensinar é com material didático e eu sempre digo, eu sou exemplo. Então, eu tenho o meu modo de ensinar sendo exemplo. E quem ensina, mostra. Quem ensina, fala. Então, é isso daí. No Mato Ralo, onde tudo começou. No Mato Ralo, onde o nego praticava uma luta, uma dança, uma brincadeira. Foi assim que surgiu a capoeira. E tão logo conquistou a liberdade, e fugiram pro quilombo dos Palmares. A Potirene, Ganga, Zumba e Zumbi,
reis e reinaram com igualdade. No Mato Ralo, onde tudo começou. No Mato Ralo, onde o negro praticava uma luta, uma dança, uma brincadeira. Foi assim que surgiu a capoeira. Capoeira é o Mato Ralo, né? Na roça, onde papai dizia, o gado tá lá no mato, tá lá na capoeira. Capoeira é o Mato Ralo, é onde tudo começou, é onde o negro praticava. Tranquilo. Agora é Elsa. Balanceou, deixa balançar. Balanceou, deixa balançar. Capoeira que balança.